bem-vindos ao Café com Red, celebrando histórias, em que a gente comemora 3 anos de Reveste Red. E para começar, eu tô aqui com a Jaque Arquitetura, com a Jaque e com a Manu. Oi, tudo bem? Oi, sejam bem-vindas. Obrigada. Que delícia vocês voltando aqui, né? Porque Pois vocês é. já estiveram lá no comecinho do Café com Red. Como que foi a experiência? Conta pra gente naquela época. Foi uma delícia. Foi um bate-papo bem gostoso, bem esclarecedor, assim, que a gente ficou bem à vontade. E bom filho a casa torna, né? É sempre um prazer, né? A gente falar um pouquinho sobre a profissão, sobre os fornecedores, sobre os clientes, sobre um pouquinho da vida, né? Nesse meio louco que a gente vive, que é a arquitetura, mas a gente ama isso, né? Falar sobre histórias, né? Como tá aqui celebrando histórias, é muito legal a gente poder relembrar como tudo começou, né? E eu queria já começar por aí, né? Como vocês já vieram no Café com Red, já deram uma pincelada na história de vocês, mas eu queria que vocês relembrassem, de repente, o pessoal que tá ouvindo agora, vendo agora, não pegou esse episódio, então contem pra gente como que começou, né? Porque vocês são mãe e filha, gente, que especial, né? Bom, a minha história começa, eu acho que desde que eu me entendo meio que por gente, né? Que eu sempre gostei muito disso. E comecei em Uberaba, sou mineira. E já comecei por lá. E tive um convite, fiz uma especialização em imobiliário. E fui convidada para trabalhar numa indústria aqui de Maringá. Uma indústria de móveis. E daí vim para cá. Isso há 20, quantos anos isso? 21. A Manu era pequenininha e viemos. E ao longo do tempo, fiquei um tempo nessa empresa e resolvi montar o meu escritório. E a Manu foi criada lá dentro do escritório, né? E foi tomando amor por tudo aquilo, que eu acho que ela teve outras opções, pensou em outras opções, mas voltou correndo. Teve um momento que ela pensou em fazer direito, ela falou, eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que eu vou voltar para aí, mas foi assim, muito rápido, acho que você teve um lapsozinho assim, né, Eu brinco que hoje a gente toma tanta decisão para os clientes, para outras pessoas, que pra gente eu sempre fui... O que eu faço? Eu não sei. Agora eu tomo decisão para os outros, é mais fácil. Teve uma vez que uma arquiteta veio também e ela tava contando que ela fez a casa dela, né? Daí eu até perguntei isso, eu falei, como que foi fazer pra você? Ela falou, é muito mais fácil fazer pros clientes. Exatamente. Muito mais. Fazer coisa pra gente é complicadíssimo. Mas nessa fase você sentiu uma pressãozinha assim de, ai meu Deus, será que eu vou pra arquitetura, né? Minha mãe já tá. É engraçado isso, porque enquanto eu estava no primeiro, segundo, terceirão ali para tomar essa decisão, eu sempre quis ir mais para a área da humanas. Fazer direito, psicologia, que é uma coisa que eu gosto bastante. Eu não passava pela minha cabeça fazer arquitetura, porque eu vi o drama do dia a dia, né, em casa. Então nunca passou na minha cabeça. E eu tinha uma impressão que a arquitetura era muito exatas, muita matemática, muito número, cálculo. Até que eu comecei a fazer testes vocacionais, conversar com profissionais e eles foram me direcionando. Então, um profissional falou exatamente isso pra mim. Qualquer área que você for que mexa com criatividade, você vai se dar bem. Falei, gente, tava na minha cara o tempo todo. Mas às vezes precisa de um empurrãozinho, Sim, de com uma certeza. terceira pessoa. Porque às vezes a gente acha que é pressão da mãe, quer que siga, quer que assuma, né, o escritório. Mas eu deixei a Manu bem à vontade e fiz uma proposta para ela na época. Vai fazer um curso de AutoCAD, de SketchUp, veja se é isso que você quer. Confira antes. Nunca forcei. Ela borboleteou. Eu uso muito esse termo, que uma vez fui chamada na escola que a Manu tinha virado uma borboleta na sala de aula, ficava borboleteando. Então a gente brinca muito lá em casa com esse termo com ela. Então assim, vamos ver o que você quer e deixa ela bem à vontade, enfim. Quando ela começou a fazer, ela se encantou. Então, antes mesmo de ir para a faculdade, ela já sabia fazer tudo que são as matérias mais
primordiais. Softwares eu já comecei já a mexer, dominava, então eu já né? dominava quando eu entrei na faculdade. E aí falei, é isso mesmo. E é um sonho. Eu falei exatamente isso no outro podcast. A arquitetura é um sonho. Tanto pra gente como pra outra parte, né? Os nossos clientes. E já vivendo isso tudo há tanto tempo, você se sentiu... Como que você se sentiu assim na faculdade? A hora que você chegou e às vezes você já falava assim, mas isso aqui eu já sei. Às vezes dava um pouco, desmotivava, ou você procurava alguma coisa a mais. Como que foi? Não, a arquitetura você sempre tem que saber, sempre. Sempre é um pouquinho mais, nunca é o suficiente. É engraçado. A arquitetura, vocês têm que entender tudo de tudo. E todo sempre dia, brinco com isso. mesmo hoje. É todos né? os dias, A gente tem que é um se atualizar aprendizado. sempre, né? É acompanhar Viaja atualmente, bastante, né? procurar coisas novas, algum material que surgiu que a gente não conhece, vamos saber como é que é tecnologia, isso. Então, assim, a coisa não fica na mesmice. Todo dia você tem. Hoje nós levamos um cliente para ver um produto, foi muito engraçado, né? Assustou tanto, sabe, que era um papel diferenciado e tal. Para eles, e quando eu conheci também, foi para mim, como é que foi feito isso? Então, todo dia é bom por isso. Você não fica na monotonia. Você tem todos os dias. É muito algo dinâmico, novo é sempre pra ver. diferente. E a gente é muito curiosa, né? Vocês estavam falando de buscar inspiração, né? Por meio de viagens. Como mais vocês fazem, assim, essa parte de estar sempre antenada? Hoje o Instagram é um mecanismo muito legal, né? Para você ter contato com outros arquitetos. Antes eu lembro que me perguntavam no início da faculdade, quem é sua inspiração, em quem você se inspira, né? E as respostas eram sempre as prontas, né? Oscar Niemeyer, Lina Bobardi, enfim. E era isso que a gente tinha de referência. Hoje a gente tendo tanto contato com outros arquitetos atuais, a gente acaba se inspirando muito pelo Instagram, por contatos que a gente faz indo para as feiras, indo para São Paulo, conhecendo, visitando lojas maiores. É uma coisa que assim a gente gosta muito de viajar, mas a gente sempre procura viajar para algum lugar que começou ali, que tem a ver com por que isso, como é que conseguiram fazer esses arcos nessa época, sabe? Então, assim, a gente sempre direciona as viagens para as isso. nossas Mesmo viagens as de férias? Sim, a gente adora. Acaba sendo. E se não é proposital, quando a gente tá lá, a gente Acontece. busca. É porque é um olhar que já tá treinado, né? Pra olhar Se pra não isso. tem, nós vamos É um atrás. vício. É um vício. Não, eu falo porque na minha profissão também, né? Às vezes eu vou viajar, daí eu falo, gente, não tem como eu não mostrar, não tá no Instagram. Então, eu também não saio. E pra vocês, eu imagino que deve ser isso também. Porque você fica assim, eu tô num lugar, de repente numa praia. Mas você sabe que tem um centro histórico que é muito legal de visitar. Vocês vão lá, né? Mesmo que não precise, porque o olhar tá sempre treinado, a É curiosidade. sempre uma inspiração. Aonde você vai, você acha alguma coisa que te desperta, que você fala, nossa, isso daí é tão certo para fazer aquilo que a gente vai fazer. Ou você guarda para você, lá na frente você lembra daquela situação. E aí você traz isso. Principalmente restaurante. Tem muito restaurante. E é engraçado que eu sempre procuro ir em restaurantes que tem uma arquitetura legal. Porque aí eu já faço as duas coisas no mesmo lugar. Não, e daí de restaurante acontece de às vezes não ser assim uma arquitetura que te agrada e aí você nem quer entrar no restaurante, assim. Porque na minha casa, gente, vou fazer uma fofoca. Meu marido, ele se formou em publicidade. Então, às vezes, a gente chega em algum lugar que o cardápio, a logo não é muito legal. Ele fala, eu não quero ir nesse restaurante por conta disso, sabe? Daí eu falo, gente, mas não tem nada a ver. Mas eu acho que é tão forte isso, né? Muito forte. A arquitetura tem esse poder de fazer você querer ir até lá ou não querer. Então, tem o olhar de atração. Aquele olhar de atração parece que te puxa para dentro do lugar. E isso é tão importante, como você está contando essa história aí, uma fofoquinha lá. Para nós também é dessa forma, né? Tem que ser atrativo, tem que chamar a atenção. Por isso que a gente fala,
o meu marido falava assim, mas cansou ainda? Não, a gente não cansa, porque é um amor tão grande que a gente tem por tudo isso. E assim, o melhor presente, a gente, assim, aquilo que eu falei, nunca forcei, sempre dei outros horizontes para Manu, mas no fundo, imagina trabalhar junto. Que delícia. Maior alegria, né? E assim, ter as mesmas ideias, compartilhar do mesmo gosto, saber algumas coisas e poder conversar sobre isso, é muito gostoso. E ainda com um filho ainda. É muito bom. É muito. Eu falo assim, eu tenho muita gratidão. Né, Dudu? Ai, gente, demais. Vamos falar um pouquinho agora sobre a história de vocês com a Red, né? Porque Reveste Red aí completando 3 anos. E aí, como que começou o relacionamento de vocês? Como que vocês conheceram? Como que chegaram aqui? Não existia a Red Reveste ainda, né? Eu já comprava lá na outra Red, né? Na outra Reveste, a gente passeava por ali, era uma loja bem grande, tinha todos de A a D, né? Ali tem uma gama muito grande de produtos, né? Me facilitava bastante, né? Porque a gente atende todo tipo de público, então o leque, né, deles era muito bom. E daí, quando começou a Red, que é muito perto da gente, nosso escritório é aqui na Nildo, e já tinha uma pessoa aqui, duas pessoas que nos atendia lá na outra Reveste, que veio para a Red. Falei, inclusive o apelido deles é Batman e Robin. Mas eu falo que eu não diferencio. É só Batman e Robin. Eles não sabem quem é um, quem é outro. E a gente também não sabe quem é um e quem é outro. Ai, meu Deus, agora eu vou querer saber. Depois dos bastidores, eu vou querer saber quem é. Então, o Batman e o Robin atendiam vocês lá e vieram pra cá. Tem um porquê, tá? Tem um porquê. Que assim, é muito importante a parceria do fornecedor. A coisa acontece não é só dentro do escritório, é a equipe, é quem vai executar, quem vai levar o produto no dia, na hora, o cronograma. Então, é um conjunto de coisas, né? Então, eu que apelidei os meninos e eu dizia assim, esses meninos são meus heróis, entendeu? Então, não era uma simbologia de piada, eu falei, vocês são meus heróis, né? Sim. E eu brinco muito, eu amo vocês, sabe? Porque, assim, são muito atentos. Disponíveis. E o grupo Reveste é um grupo que passa muita confiança. E isso é tão importante para o cliente. Nós já conhecemos, mas para o cliente é muito importante, sabe? Passar isso para o cliente. A gente já está no mercado há tantos anos, eu principalmente e tal, então eu já sei que é um grupo forte, que é um grupo comprometido. Então, e o cliente, ele sente confiança nisso, sabe? É complicado você, às vezes, ter que passar alguma coisa para um cliente que talvez o fornecedor não tenha esse fortalecimento da marca que eles têm, enfim. Legal. E aí, esse contato, então, veio por meio dos vendedores que vocês já conheciam? Não, mas antes desses 2 vendedores, a gente já tinha um outro lá. Isso é coisa muito antiga. É um amor antigo, não é mesmo? O meu primeiro vendedor se tornou gerente, depois ele se tornou gerente da outra loja, que também do grupo. Aí ele foi comigo, com os meninos no meu escritório e falou, olha, eu vou ter que passar para eles, porque agora eu vou ser gerente de outra loja. Eu falei, ai meu Deus, será que vai dar certo? Tava tão bom assim, mas foi assim, foi perfeito. A dupla dinâmica nos atende super bem.
e como grupo todo, tá? Sim. Todos eles. E esse relacionamento é tão importante, É. né? Como você falou, pra confiança de vocês, pra confiança do cliente, mas também no trabalho do dia a dia, né? Porque às vezes é desgastante aí você ter pessoas que vocês exatamente. conseguem ter O esse fornecedor, relacionamento. ele tem que ser como fala? Ele tem que te ajudar a cortar caminhos. Ele tem que ser um facilitador. Essa é a palavra que eu tava procurando. Facilitadores, Tem que ser facilitador. O fornecedor tem que ser parceiro, porque, como a Jaque disse, a arquitetura não é um trabalho individual, é um trabalho em conjunto. Uma obra é um efeito dominó. Então a gente depende, todos os fornecedores estão entrelaçados, um depende do outro. Enquanto não acabar uma coisa, não dá para entrar outra. Então tem que estar alinhado. E a gente trabalha com prazo, né? Então a gente tem. E assim, o mais interessante, a gente atende um monte de cidade, tá? Por aqui, né? Então, eu nunca tive problema. Você pode entregar em tal lugar? Posso. Sabe? Então, essa logística nos facilita bastante, né? A gente nunca teve nenhum tipo de problema. Nada. São muito Nada. bons. São 10. E hoje a gente pode falar que em todas as obras vocês têm Reveste Red? 97, 99,9999. Sim. Tem sim. A gente... É que todos os... Não que a gente especifique só a marca dele. É que eles trabalham com praticamente todas as marcas do mercado. As melhores, com certeza. Que são as melhores pra gente. E as melhores também não significa que tem um valor mais agregado, alto. Sim. Entendeu? Então Não. tem diferentes linhas com qualidade, viu, gente? que são legais, com preço legal e uma qualidade incrível. É verdade. Então, é isso que a gente falou de facilitar. Porque assim, o cliente, principalmente o homem, meu Deus do céu. Se você falar assim pra ele que ele tem que ir em 2, 3 lojas, já... Não quero. Então, assim, vamos tentar direcionar para um só fornecedor. Facilita bastante. Já foi com seu marido em shopping? Algumas vezes, né, gente? Mas não tem condições. Não, né? E hoje, né, eu tava contando pra elas que eu tenho 2 meninos, eles estão indo no mesmo caminho. Que o meu maior já fica assim, não, mãe, você não vai parar nessa loja, né? Daí eu falo, gente, 3 não vai dar pra mim. Não vai dar, né? Então é a mesma situação. O homem, ele é muito objetivo, né? A mulher já gosta mais de olhar, de ter outras... Então, isso é uma forma de ajudar o casal, para quem a gente está trabalhando também, sabe? Ontem, um cliente falou assim, eu não vou fazer feira não, né? Eu falei, como assim? Ele falou assim, não vamos ficar andando em todas as lojas não, né? Ele colocou, porque cada obra a gente cria um grupinho, né? Aí ele botou um bonequinho lá, né? Que ele falou assim, eu não vou fazer feira não, né? Tipo assim, eu quero ir num lugar e resolver aquilo, né, Manu? Por coincidência aconteceu isso ontem. Olha só. E daí é legal porque aqui na Reveste Red, ele vem em um lugar só, mas como vocês falaram, tem muitas opções. Então a mulher também vai se sentir, né, bem, porque ela vai conseguir andar por tudo e olhar todas as opções, mas ainda assim a gente tá no mesmo lugar. É difícil não achar algo aqui. Legal. E aí vocês já contaram algumas histórias legais, mas tem alguma outra assim com a Reveste Red que vocês podem contar? Alguma história engraçada ou alguma história Nossa, tem tanta história. Vamos contar o que agora? A do Batman e Robin é uma. Maravilhosa aqui nos bastidores. Eu vou ter que saber. Quem quiser saber, depois me manda um direct. Uma história que é assim. A gente estava atendendo um casal e era um sonho da mulher ter era uma coisa assim, meio que ímpar, essa cliente, tá? Então, ela queria fazer feira. Queria rodar. Queria andar e ele não. E o primeiro lugar que eu trouxe foi aqui. E ela teve um ataque de pânico ali na calçada. E eu percebi, né? Eu percebi. E fomos lá, conversei um pouquinho com ela e tal, e trouxe.
Já tava comendo bolo com Batman Robin, já tava bolinho de fubá com goiabada. O tato que eles tiveram com ela, do Exato, acolhimento, de conseguir trazer para dentro da loja, que ela teve uma crise de ansiedade ali fora, então ela travou, ela não conseguia se mexer, não quero entrar, não tô preparada, não quero. E aos pouquinhos, com o tato, eles foram conseguindo trazer ela pra dentro, acalmar, levou ali pro fundo, tomou um cafezinho, comeu um bolo, foi acalmando, até que ela se sentiu pronta. E se ela não se sentisse pronta, ela ia tomar o café, voltar outro dia, ou não voltar. Esse né? carinho, o que eu quero dizer com essa história, que foi acolhedor, né? E foi muito bacana. Que vai além da venda, né? Vai além da venda. Vai o lado humano do vendedor, né? E tem tantas histórias, mas o que a gente poderia contar mais aqui? Pra não lembrar de alguma. Não, eu tô aqui até sem palavras, porque que história linda, né? E não dá um orgulho, assim, de trabalhar com pessoas, assim? É isso que eu tava comentando, assim, né? De tornar o dia a dia mais leve, né? Porque, olha só, poderia ser uma história que a hora que você terminasse o dia, falasse, nossa, que dia difícil, como foi difícil essa situação hoje. E não, né? Conseguiu se resolver. Por isso que eu chamo eles, são meus heróis. Ah lá! Mesmo. Por favor, eu preciso faltou um saquinho de argamassa. Calma, que já estamos indo. Já estamos levando. Já estamos levando, sabe? Muito não legal. deixa a bola cair. Aham. Né? É isso. Isso que é bom. Né? Nos ajuda tanto isso. Né? É muito gostoso trabalhar dessa forma. Sim. Né? Ai, gente, eu amei. Vamos finalizar assim, nesse clima maravilhoso. Eu amei ter vocês aqui mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade, pelas Obrigada a histórias, você. por abrir a intimidade, né, do relacionamento, contar pra gente os segredos, né, dos Eu apelidos. que agradeço, assim, Que delícia. de coração mesmo, ao grupo, tá? Que são espetaculares mesmo, assim, eu falo de coração mesmo, né? Luísa, eles montam um showroom dentro do nosso escritório. Você sabe o que é carregar um monte de coisa e montar um showroom dentro do escritório? Porque às vezes o cliente, ele tem pouco tempo e tal, e isso facilita bastante. Então, realmente, assim, eu sou imensamente grata a essa família, de verdade. Né, Manu? Sim. São especiais, né? Obrigada, gente. Ó, a Obrigada. gente sempre finaliza deixando, né, as redes sociais de vocês, pro pessoal conhecer mais. Como que é que eles te encontram lá? É jackie.arquitetura. No Instagram. No Instagram. Vocês são bem ativas lá? Postam Somos. Sim, Conta sim. o dia a dia lá, correria. Só um parênteses. A Manu faz um TikTok. Verdade, tem o TikTok. Quantos seguidores você tem? 175 mil. Que legal, mas é voltado pra arquitetura. Voltado pra Tudo. arquitetura. Que demais. É todo dia ela dá uma sugestão, É. uma aulinha, uma dica. Aham. E é muito legal os comentários, as pessoas. Aí começam a ligar de São Paulo perguntando, ou de algum outro lugar que quer que a gente vá atender. Orçamento. A gente não consegue fazer isso, sabe? Porque a gente queria ser 1000, né? Mas a gente não dá conta E de... quando vocês forem, daí de leva a tanto. Reveste Red junto, né? Vai ter que abrir várias lojas no Brasil todo pra atender os clientes aí da Jack Arquitetura, né? Pelo TikTok. Você viu como o que é? TikTok é diferente. É Ah. ARQ Manu Nog. Anotado, vou seguir também. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada, gratidão. Isa. Obrigada, Reveste, pelo convite. E estamos aí à disposição. Pessoal, obrigada mais uma vez pela sua companhia. E a gente tá de volta semana que vem.